Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso vídeo vai ser aqui do quadro Eu Escritor. E o assunto de hoje, para bater um papinho com vocês, é sobre rótulos. Mas não é aqueles rótulos tipo sexualidade, né? Isso aí vai ser um tema para um outro vídeo. Os rótulos que eu quero conversar com vocês aqui é sobre autor de suspense, autor de romance, autor de poesia, né? Ou poeta, enfim. A pergunta que eu quero fazer é: rótulos existem, não existem? Mas você se considera, por exemplo, um autor de terror que só escreve terror? Ou um autor de suspense que só escreve suspense, seja conto ou romance, né? Romance no quesito livro, né? Ou você é um romancista que só escreve aqueles romances que tem aquele clichêzinho de Nicholas Sparks, ou uma coisinha mais Sessão da Tarde, Meu Lago Azul, né? Ou aqueles filmes parecidos com da Netflix, né? Tipo na época de Natal, aqueles romances natalinos que um monte de gente assiste, que adora, né? Muita gente que adora, ama romance com clichêzinho, né, e tal. Mas essa é a pergunta que eu quero fazer agora no início do vídeo e também já vou deixar aí pro final. Eu, por exemplo, assim, falando de mim, o meu gênero primário que eu escrevo assim, com maior abundância é terror e suspense. É mais voltado para esse lado, né? É claro que, por exemplo, eu escrevi, meu primeiro livro foi terror. Eu cheguei a publicar ele, foi em 2016, mais ou menos. E aí eu tirei ele de circulação, né? Fechei o contrato, enfim, rescindi. E aí em 2017... desculpa, tem um carro subindo. E aí em 2017 eu publiquei meu primeiro romance LGBT, né? E tal, enfim, aí ele era dividido, né? Era uma duologia. E aí em 2018, depois que já acabou a tiragem, a gente fez um novo exemplar, né? Enfim, uma nova edição. E aí virou um volume único, que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai meu Deus, que pesado. Que é esse aqui, né? Como muita gente já viu e tal, enfim, ele é desse tamanho. Não, aqui tem 2 livros, tá? Mas ele é um só, né? São 2 em 1. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu comecei, assim, propriamente dito, publicando um romance LGBT, apesar de ser um autor voltado mais para terror e suspense, mistério, enfim, né? Mais para esse lado dark da coisa. Mas assim, eu, Pedro, não me intitulo autor de terror e de suspense, porque eu gosto muito de escrever histórias LGBT, tanto romance, principalmente suspense e terror, que eu acho que isso, pra mim, eu acho que isso falta muito, né? Porque LGBT tem muito hot, principalmente hot, e tem muito romance também, tipo desses clichêzinhos, enfim, que tem gente que gosta, ótimo, mas eu acho que falta muito suspense, muito terror, que tenha personagens LGBT. Mas também é um outro assunto para um outro vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não me intitulo autor de terror, porque eu escrevo romance LGBT, eu escrevo suspense, terror, eu escrevo crônica, crônica não, eu escrevo contos, crônicas ainda vou dar uma olhada ainda. Poesia não é comigo, mas o que eu quero dizer é que eu pelo menos escrevo outros gêneros, né? Tirando uns que eu também não leio muito, que é tipo fantasia, ficção científica. Então acho que não tem por que eu escrever se eu não leio, mas eu não me intitulo esse tipo de autor, de um gênero só, né? Mas tem muitos colegas meus que tipo, é autor de terror, só escreve terror e não sai do terror. Assim como tem gente que só gosta de escrever romance e é romancista e não sai do romance, né? Tem amigo meu que tipo assim, eu não leio terror, não gosto, porque tem medo e tal, então obviamente não escreve também. Tem gente que tipo, eu não gosto muito de escrever terror porque eu não tenho uma mão boa para terror, mas eu já tentei, gostei, mas ainda prefiro romance, né? Ou tem gente que gosta muito de ficção científica e fantasia, então fica só na ficção científica e só na fantasia, né? Então assim, eu acredito que assim, você até pode se intitular autor de um gênero só, de 2 gêneros, mas eu acho que assim, é legal você permear por vários, sabe? Tudo bem, sempre vai ter um ou outro que você não vai se dar muito bem. Eu, por exemplo, não consigo jamais com fantasia e ficção científica. Mas assim, por exemplo, já tentei um romancezinho clichê, né? Apesar de que um romance hétero eu ainda não tentei, mas já tentei um romance bissexual que eu nunca tinha escrito. E foi uma experiência muito boa pra mim, escrevi um conto bissexual. Que é o Nada Será Como Antes. E pra mim foi uma experiência nova, né, e tal.
E assim, então assim, eu acredito que você precisa permear o gênero, sabe? Vai ter um ou outro que você realmente não vai conseguir, porque você não curte mesmo, tudo bem. Mas assim, tenta ir para um gênero que você fala assim, olha, eu não sou muito fã, mas talvez eu consiga. Você sente quando você consegue, sabe? Então eu acho assim, que por mais que você se auto-intitule, né, autor de terror, ou autor de fantasia ou ficção científica, eu acho que é muito válido você ir para outros gêneros, porque de repente você se encontra até melhor no outro gênero do que no gênero que você achava que escrevia melhor, né? Ou às vezes você até vê que escreve mais de dois gêneros, né? Escreve romance e terror e de repente vai escrever fantasia e gosta de escrever fantasia. Então eu acho que tudo é um experimento, é uma tentativa na vida, né? E eu costumo dizer que a melhor forma de você permear vários gêneros para você ver onde você se encontra, né? Caso você também não saiba o que você escreve melhor, é através de conto, né? Obviamente, porque conto é uma narrativa curta, né? E assim você consegue escrever um conto de terror, um conto de suspense, um conto de fantasia, e aí você, enfim, dê para as pessoas lerem, né, e tal, e ver o que elas acham, qual que elas acham que você escreve melhor, e você também tem que sentir o que você gostou de escrever mais, né? Então, enfim, a pergunta que eu deixo tanto no início do vídeo quanto agora é se você se auto-intitula autor de um gênero só, ou se você gosta de permear vários gêneros, né? Não tem importância se você for só autor de terror ou só de fantasia, entendeu? Mas para quem também permeia outros gêneros, o que você gosta de escrever mais, né? Então fica aí essa pergunta para vocês, o que vocês acham? Digam aí nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo do canal e até lá!